Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alain e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a educação física no Enem. Na realidade, estamos dentro de casa, falando de casa, por conta do coronavírus e tudo que está acontecendo no mundo, né? Então não deixe nunca aí de cuidar do seu corpo, de lavar as mãos, de ter esse cuidado essencial para com a vida. Então hoje a nossa aula vai ser uma aula um pouco teórica, falando da educação física e dos seus conceitos, deixando a prática um pouquinho de lado. Mas a educação física, ela não se repete somente em atividades práticas. Dentro da educação física existe muita teoria que nós vamos estar abordando um pouco dessa teoria aqui hoje. Tá? Algumas questões dos conteúdos e principalmente esses conteúdos que são aí relacionados ao Enem. Então, a educação física tratada aí dentro do Enem. Bom, pessoal, então se tratando de Enem e educação física, nós vamos falar um pouco hoje sobre a cultura corporal de movimento. É a cultura do corpo. Então, essa cultura corporal de movimento, ela é estudada, ela é citada desde lá de trás, dos antigos, lá dos primórdios, né? Quando o estudo da educação física já começa a ser feito desde a antiguidade. E a partir disso, o estudo do movimento ele vai evoluindo e ele vai se desenvolvendo. Na cultura corporal de movimento, é citado que cada pessoa tem uma experiência de movimento diferente, dependendo do lugar que ela vive, dependendo do lugar que ela mora, dependendo muito do lugar que ela nasce, né? Então, a pessoa que nasce, vamos supor, no Japão, ela tem uma experiência de vida, uma experiência de movimento, diferente da pessoa que nasce aqui no Brasil, diferente da pessoa que nasce, muitas vezes, até nos Estados Unidos ou lá na Europa. Ela tem uma experiência de vida, ela tem uma experiência de movimento diferente. Por exemplo, aqui nós somos acostumados a jogar aquela queimada normal, queimada com cemitério, em que você é queimado, vai para o cemitério. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Lá a queimada deles é o dodgeball, né? Em que não se tem um cemitério. E a particularidade do movimento, ela vai se refletindo também sobre os esportes, né? No Brasil, costuma-se muito falar do drible, né, do brasileiro, e isso é característico do brasileiro. O brasileiro tem aquele jeito diferente de jogar. E isso faz parte da cultura corporal de movimento. Uma das culturas de movimento muito características no Brasil é a capoeira. A capoeira não é somente uma luta, né, um jogo, mas ela também é uma dança, né, uma forma de linguagem, uma forma de expressão, uma forma de liberdade, né? A capoeira, ela define muito a característica do Brasil, né? É um jogo em que você dança, né? Você tem um ritmo, então é uma expressão. Sem eu dizer nada, eu demonstro os movimentos e assim me comunico como uma forma de linguagem. Bom, pessoal, retratando então da cultura corporal de movimento e dos esportes, os esportes eles estão atrelados a essa questão da cultura, né? Pois o esporte ele está inserido na nossa sociedade, né? A gente diz isso muito pelo futebol, né? O futebol é um esporte que ele está dentro da mídia, né? Ele é popularmente conhecido, muito praticado aqui no Brasil, e o futebol ele sai das quatro linhas, ele vai para a sociedade, né, como um todo. O futebol ele foge além das regras, ele entra como uma forma de significado, como uma forma de simbologia, né? A torcida vibra muito, sai da esfera do jogo e vai também para essa esfera das emoções. Então o esporte, principalmente o futebol, ele está além dessas quatro linhas aqui no Brasil. É um esporte muito praticado e que está inserido dentro do povo, né? A criança, quando nasce, muitas vezes, ela já tem aquele time de futebol preferido, né? Que o pai já fala por si só e coloca o time já para a criança, né? Para o aluno, igual meu filho, por exemplo, né? Eu
escolhi o time dele. Nada, brincadeira. Tô esperando ele escolher, né? Mas enfim, o futebol ele tem um pouco dessa particularidade, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dos esportes. Os esportes eles têm 3 tipos. O primeiro tipo de esporte é o esporte coletivo, né? O esporte em equipe, em que eu tenho alguns exemplos aqui: o futsal, o basquete, o handebol, o vôlei, entre outros. Então eu uso um pouquinho mais da tática e da estratégia de jogo, né? Além dos esportes coletivos, eu tenho também os esportes individuais, que são esportes aí em que eu não trabalho em equipe, né? Tem o atletismo, a natação, o ciclismo, o xadrez, né? Tem até um tabuleiro aqui, né? De xadrez, para facilitar. E aí os esportes individuais, eu trabalho com apenas um adversário ou vários adversários, mas eu não trabalho em equipe, né? E por último, também aí, conteúdo do Enem, são os esportes radicais, né? Esportes radicais, eu coloquei alguns exemplos aqui: bungee jump, mergulho, paraquedismo, rafting, entre outros. O esporte radical, ele lida muito com as emoções, né? Então, a adrenalina sobe, né? É um pouco mais diferente. Eu lido com um certo tipo, não de competição, mas com um certo tipo de adrenalina, né? Em que sobe minha adrenalina quando eu faço uma atividade esportiva dessa, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho dos esportes, nós não podemos deixar de comentar dos jogos e brincadeiras. Quando eu falo de jogos, os jogos eles são um pouco diferentes aí dos esportes. Por quê? Os jogos, as regras, elas não são estipuladas. As regras elas podem ser modificadas durante uma partida ou durante uma brincadeira. Por exemplo, num jogo de queimada, eu posso utilizar aí de 1, 2 até 3 bolas. Num jogo de pique-bandeira, eu posso variar o espaço, quantidade de pessoas, posso variar a quantidade de bandeiras. E isso modifica com a característica das pessoas que estão jogando. As pessoas autodefinem muitas vezes os jogos na brincadeira e assim realizam. Diferente, por exemplo, dos esportes, em que eu tenho as confederações, os campeonatos, e que tudo isso já é pré-estipulado e pré-exigido. Então, nos jogos e brincadeiras, a gente trabalha um pouco com o lúdico. O que é o lúdico? O lúdico é a fonte rica e enriquecedora de adquirir o conhecimento brincando. Então, eu brinco e aprendo o movimento. Por exemplo, em um pega-pega, quando eu corro em diversas direções, o pega-pega pode ser dita como uma atividade de brincadeira, até mesmo como uma atividade pré-desportiva, pois eu corro e aprendo os meus movimentos, tá? Mas o lúdico ele não está somente na esfera do jogo e da brincadeira, mas ele faz parte também da recreação e faz parte também do lazer, do tempo ósseo, do tempo livre, do tempo em que eu tenho disponível. Então o lúdico ele faz parte também de uma outra esfera, então não somente dessa esfera do jogo e da brincadeira. O lúdico também ele pode ser dito como uma forma de fantasia. Ele entra nessa esfera da fantasia, né, da brincadeira. Então, quando eu estou brincando com meu filho, com um brinquedo, eu pego esse brinquedo e acredito que esse brinquedo ele é real. Bom, pessoal, então quando eu falo da fantasia, do brinquedo, eu vejo o brinquedo, né, a criança vê esse brinquedo e acredita que o brinquedo é real. E nesse brinquedo ele é utilizado como um objeto dentro das brincadeiras, né? E a partir da ficção, isso se torna aí a realidade. E isso entra muito aí na esfera do lúdico. Bom, pessoal, e por último, hoje nós vamos falar um pouquinho nessa questão aí da quarentena, do coronavírus, tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Tóquio 2020, sobre as Olimpíadas desse ano. Qual é a questão, o grande impasse desse ano? Pois as Olimpíadas, elas iriam acontecer em julho, né? Não se sabe ao certo ainda. Porém, o Comitê Olímpico não quer cancelar os Jogos, né? Ainda por conta da data, por conta da gente estar aí, né? Março, abril, e os Jogos só acontecerem em julho. Porém, qual o problema disso? O problema é que os atletas, eles se preparam muito para essa Olimpíada.
eles estão na época do ano em que eles vão treinar mais forte para chegar nos jogos. E eles estão tendo uma pausa em seus treinamentos, na periodização do treinamento. Então o que acontece? Isso influencia muito nos jogos. Independente se o coronavírus ele tiver, né, nós tivemos uma diminuição aí da questão dos casos durante a época dos jogos, mesmo acontecendo isso, os atletas eles estão interrompendo os próprios treinamentos e com isso vai influenciar nos Jogos Olímpicos. Então, vamos torcer aí para que isso se normalize, né, e para que os Jogos Olímpicos eles consigam colocar numa nova data, para que os atletas também consigam aí empenhar o seu melhor desempenho dentro dos Jogos. Bom, e por último, como estamos em casa aí, né, essa é a minha família, né, meu nenê hoje está dormindo aqui, agora de manhã, né, e é isso aí, né, vamos aproveitar, não deixem de cuidar com o corpo, de fazer a higiene pessoal. O nosso corpo, ele funciona como uma ferramenta, né, nós nunca podemos aí deixar de se movimentar, tá bom? É isso aí, um forte abraço do MC Alanzão com vocês. Valeu, galera!